Paz do Senhor a todos os irmãos, todas as irmãs que estão conosco. Esse vídeo maravilhoso, nesse vídeo de muito estudo, onde eu, passeando aqui pelo YouTube, eu comecei a ver algumas hipocrisias de homens que não conseguem mais discernir o juízo do Senhor Jesus. Eles discernem o amor de Deus, mas não conseguem discernir o peso da mão de Deus. Então é por isso que hoje nós vamos trazer essa palavra para vocês, uma palavra muito forte, muito tremenda, um estudo muito glorioso, onde eu vou provar a todos os homens que que vem trazendo um protestantismo fracassado, um evangelho mentiroso, que sem dor, sem temor a Deus. E é por isso que o pastor Júlio César vem trazer este vídeo a todos vocês. Assista até o final, não deixe Satanás tirar o teu foco mais uma vez. Meus irmãos, eu queria que vocês abrissem aqui no livro 2 Samuel 22, capítulo 22, versículo 6. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 6. Está escrito assim, ó: as cordas do inferno me cingiram, laços de mortes me envolveram. Na minha angústia invoquei o Senhor, clamei o meu Deus. Vamos voltar lá. Vamos lá. Na minha angústia invoquei o Senhor, clamei o meu Deus. As cordas do inferno me amarraram, me cingiram, laços de morte me envolveram. Na minha angústia invoquei o Senhor e clamei o meu Deus. Aqui, Davi é um cântico de Davi, e ele está dizendo que ele estava com a alma na morte. Ele está dizendo aqui realmente que as cordas do inferno se envolveram nele. Todavia, quando você se fala do inferno na Bíblia Sagrada, ela sempre vai dar um sinônimo de morte. Morte é sinônimo de inferno, inferno é sinônimo de morte. Sabemos nós que no Gena, em grego, significa Geena, em hebraico Seol. Mas o que nós vamos falar hoje, que muitas pessoas não conseguem interpretar que sepultura no mundo espiritual, vivendo com a vida espiritualmente aqui na Bíblia, os escritores todos, eles levam a sepultura como inferno. E eu vou te provar isso dentro da Bíblia. Então eu quero dizer para vocês que muitos falam do Vale de Rinom. É porque no Vale de Rinom, Jesus estava comparando o Vale de Rinom, porque lá no Vale de Rinom, se você pegar a palavra Geena, no caso, você vai ver lá que lá está escrito que significa Vale de Rinom, As pessoas têm esse costume de falar, Gena em hebraico se torna Rinom. Tudo bem, vamos considerar que você está certo. Então vamos lá. Se você não conhece o que é o Vale de Rinom, o Vale de Rinom era um vale, Jeremias fala dele, que muitos sacrificavam criança ao deus Moloque e também jogavam lixos ali e tacavam fogo, incendiavam naquele restrito lugar. Embora seja, que tal o quê? Vamos falar que aquele lugar tem um lixo e tem fogo, e que tem sacrifício a deuses estranhos. Todos que sacrificam a deuses estranhos são filhos da rebeldia, filhos do diabo, se tornam servos dele. E o Vale de Rinom, vamos colocar então, vou trazer você. Se você acha que é isso que Jesus falou do Vale de Rinom, que significa, porque os estudos que estão ultrapassando agora, a Bíblia, sempre a igreja trouxe sempre o inferno, literal na verdade, sempre trazemos, a igreja sempre viveu assim, aprendendo assim, de que o inferno é real, e hoje essas igrejas de 2000 para cá, 80 para cá, 1980 para cá, algumas igrejas vêm trazendo, para você não se apavorar, que Jesus não vai te levar para o inferno, que Deus não vai te condenar. Então eu venho aqui provar para vocês, desmascarar esses homens que ficam falando que isso, eles pegam versículos isolados, mas nós vamos andar aqui um pouco na Bíblia, e eu vou trazer para você também no intuito espiritual, porque a Bíblia se discerne espiritualmente, e nós não podemos trazer algo de nós mesmos. Se nós decidir naturalmente, claramente que nós vamos decidir aquilo que nós queremos entender que seja, mas espiritualmente, realmente, ele vai te dar algo do céu. Vamos lá. Então vamos colocar aqui, tudo bem, então é Vale de Rinom, beleza. Vamos lá. Jesus sempre falava com parábolas, não foi isso? Ele não falou a parábola das 10 virgens, ele não falou a parábola do semeador, ele não falou sempre as parábolas da terra. Lembra que ele disse a Nicodemos, se eu falar as coisas celestiais você não vai entender, se eu estou falando da terra você não entende. Então Jesus traz as coisas terrenas para que desse entendimento ao mundo espiritual. A parábola do lavradores maus,
Então, da vinha, né, do joio e do trigo, da parábola do semeador. Então, Jesus vem sempre trazendo. Então, ok, vamos comparar que Jesus está comparando o inferno com esse vale. E aí? Não pode ser comparado? Não pode ser uma parábola, então? Não pode Jesus comparar esse vale, então, com uma parábola do inferno real? Gente, vocês são hipócritas. Vocês que são hipócritas. Então tá bom. Se Jesus está falando, não, vamos lá. No reino tinha fogo e lixo. Deus sempre vai comparar o homem como lixo depois que ele morrer e ser condenado. Por quê? Lixo você não lembra. Lixo, você que faz o lixo da tua casa, pega o lixo, você lembra dele quando você joga no lixeiro? Não. E assim, por isso que a Bíblia diz que Deus vai esquecer de todas as nações e ímpios que foram ao inferno. Porque ele não vai lembrar. Você não lembra do lixo da tua casa. Assim é Deus que não vai lembrar também. E é fogo, literal. Realmente existe fogo naquele vale de Hinom. E também o sacrifício que faria para o Deus Moloque com crianças. Então vamos lá. Então aqui Davi está falando que o inferno está cercando ele, laços de morte está cercando tua alma. Davi está sentindo na alma, não está sentindo no corpo. Por isso que ele está sentimentalmente fazendo um cântico a Deus. Em Salmo 116, versículo 3, se você não sabe, se você dá uma olhada lá, ele fala a mesma coisa. Davi, ele fala sobre aqui, ali ele está sofrendo também, no sofrimento ali, na intercessão de seu clamor a Deus e pedindo a Deus que Deus tire ele do inferno. Em Jó, livro de Jó, capítulo 11, versículo 8, está escrito assim: como as alturas dos céus, sua sabedoria que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno. Então, aqui mostra, Jó já começa a dar alguns exemplos do que é o inferno, que o inferno é profundo, Se o inferno é profundo, claramente que profundeza é para baixo. Nunca você pode falar que profundeza é para cima. Então, profundeza com certeza será para baixo. Profundeza nunca você pode falar, nossa, lá em cima é profundo. Não, totalmente fora de cogitação. O inferno é para baixo. Então, aqui Jó já começa a dar os primeiros passos. E a primeira coisa, antes de trazer outras palavras, eu vou trazer para vocês a prova de que o inferno existe. E como nós já temos a primeira cogitação que ele é para baixo, eu vou trazer para vocês, né, em Salmos 9, 17, que é um dos primeiros capítulos e versículos que fala da existência de almas no inferno. Existe sim almas no inferno. Se você morrer condenado, por exemplo, se o homem peca, se o homem está no crime, se o homem morre baleado num assalto e não teve tempo para pedir perdão pelo seu erro, ele já está no inferno. Porque a Bíblia diz em João, quem não crê já está condenado. Ou seja, já está, ele está dizendo que já afirmativo, porque já está condenado. É simples, meus irmãos, porque na sepultura, como o salmista diz, que na sepultura não há obras. Ou seja, eu posso também trazer a sepultura como inferno, e vou te provar isso aqui, calma, eu vou chegar lá. Tem muitas passagens bíblicas que revelam a sepultura como inferno, como condenação, né? Então são dois olhos distintos, o da visão natural e da visão espiritual. Então aqui o que fala nesse exato momento, o que nós estamos aprendendo em Salmos 17, vai ver que realmente a alma que pecar, essa morrerá. Quando fala de morte, como eu disse no começo, morte significa o sinônimo de vida, ao contrário de vida, e morte também sinônimo de inferno. Inferno é morte. Lembra do cavaleiro que se chama-se morte, que o inferno seguia? Então tá aí. Salmos 9, 17. Os ímpios serão lançados na onde? No inferno. Então está dizendo que todo homem ímpio será lançado no inferno. Ô meu amigo, não é no vale de Hinom. Como que eu ímpio vou voltar ao passado e ser jogado naquele lugar lá? Hã? E olha só, hein? É salmista Davi, hein? Está dizendo que os ímpios serão lançados no inferno. Ele não falou no vale de Hinom. E todas as nações que serão de Deus. Será que vai caber uma nação inteira no vale de Hinom, hein? Aquele vale pequeno lá, será que vai caber uma nação inteira lá dentro? Todas as nações, imagina. O mundo inteiro dentro do vale de Hinom, hein? Como você é cego, hein, meu irmão? Os ímpios serão lançados no inferno. E todas as nações que esquecem de Deus. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, o homem que pratica a maldade vai ter uma condenação. É como um pai. O pai tem um filho obediente e desobediente. O castigo eterno vai ser para os desobedientes. E os que foram, né, que receberam em João capítulo 1, versículo 12, o poder de ser feito chamados filhos de Deus, vai também ser cordeiro de Cristo, e automaticamente, Senhor do cordeiro de Cristo, vai receber o quê? As moradas do céu.
Em Salmo 16:10 está dizendo: porque não deixará a minha alma no inferno. Opa, peraí. Em 9:17 e 16:10 está dizendo que a alma vai ser lançada no inferno, em 9:17, as nações e tudo. E agora, o salmista está dizendo que a alma dele pode e estava no inferno. Porque não deixará a minha alma no inferno, não permitirá que o seu santo veja corrupção. Olha só que interessante, a alma de Davi estava indo para o inferno. Salmo 116, versículo 3. As cordas da morte me cercaram, as angústias do inferno apoderaram de mim. Foi aquilo que o Salmo 16 que eu falei para vocês, que ele estava vivenciando, assim como o Salmos 22, versículo 6, que ele estava sentindo o inferno, a morte vindo buscá-lo. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então o dom de Deus é vida, então, e é gratuita. Então nós estamos vendo que o salário do pecado, Davi pecou, o salário dele era condenação, porque sabemos que no Velho Testamento não ainda era inaugurado o paraíso. O paraíso inaugurou na cruz do Calvário. Então sabemos nós que todo homem ali seria condenado facilmente perante a presença do justo juiz. Oséias 13:14 me chama a atenção. Em Oséias 13:14 a Bíblia diz assim, ó: eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Aí você fala, peraí, o que nós sabemos é que no inferno tem fogo, demônios batendo nas pessoas e que fica embaixo dos nossos pés no mundo espiritual. Aqui Oséias está provando isso. Eu os remireis da violência do inferno. Ou seja, é sinal que lá no inferno tem sim violência. E os resgatarei da morte. Então, meus irmãos, presta bem atenção. Aqui não está falando da violência do Vale de Rinom. Aqui é um dos intuitos que no inferno o homem sofre, ele é tormentado. Sabemos da parábola do rico e Lázaro já há muito tempo, e agora eles querem pegar essa parábola e distorcer ela. E eu vou falar depois no final do vídeo por que aconteceu isso, por que essas igrejas vêm trazendo esse estudo para essas igrejas contemporâneas, e nós vamos chegar até lá. Primeiro vou falar aqui uma parte só. As igrejas vêm trazendo essas aspas, vêm abrindo já há muito tempo, essas cogitações que o inferno você não pode temer mais ele, não precisa mais temer ele. Por quê? Porque o pecado se aumentou muito nas igrejas. Então antes as pessoas tinham temor de Deus, porque sabia do inferno. Claramente que nós servimos a Deus por amor, mas irmãos, sabemos que faz nos amar mais a Deus é saber que ele também é um justo juiz, né? Se nós falar que Deus é bonzinho, nós vamos todo dia pecar e vai lá, me dá misericórdia, e vai lá pecar de novo, e me dá misericórdia, vai pecar. Mas não, ele sabe, ele tem o seu poder, e ele tem a sua justiça. Então as igrejas eram muito temorosas. Jesus falava muito do inferno, por quê? Porque ele queria que o povo entendesse. Olha, é o seguinte, vocês querem, é a mesma coisa assim, você quer para Satanás? Então vocês vão, mas uma coisa é certa, ele é assim, e te leva para lá. Então Jesus estava alertando a todos os homens. Então é isso que eu quero falar para vocês. O que acontece aqui, o que está acontecendo nesses últimos dias, as igrejas estão pecando demais. A maioria das igrejas que apoiam que o inferno não é real, que não existe, são as igrejas que têm adultério, que vão ser condenadas ao inferno em Apocalipse, que pessoas de bermudão na rua, que não temem mais a postura do corpo, fofoqueiros, pastores ladrões, só fica o dízimo, todos que falam que o inferno é real, a vida dele está destruída. Olha a casa dele, a família dele como anda, seus filhos tudo desorientado. Por quê? Porque eles defendem o erro. Então por quê? Porque esses erros cometem, não podemos mais falar, por que eles querem trazer essa valor? Porque se você falar que os pastores adultos vão para o inferno, ele fala, não, mas esse inferno não existe. Esse inferno, adultério é legal, não existe, os adúlteros não herdarão, não. Então eles querem defender a sua tese, a sua opinião. Então eles querem dizer que o inferno não existe para que você não tema mais a Deus, para que você viva de qualquer forma e ninguém mais poder falar do pecado do outro. Se eu vivo igual a você no erro, como que eu vou poder falar de você? Então é por isso que eles defendem a tese de não existência do inferno. Então Oséias 13:14 é de assustar o que ele diz ali. Eu os remireis das violências do inferno e os resgatarei dos mortos. Em Mateus 7:21 diz assim, quem disser o seu irmão louco, estará sujeito ao inferno. Mateus 5:29. Se teu olho pecar, arranque ele, é melhor perder um dos teus membros do que para o corpo inteiro, para o inferno. Então ele está falando de cobiça, ele está falando de maldade nos olhos. E aqui ele está falando sobre uma coisa que está acontecendo muito em Mateus 7:21. Muita gente falando, esse cara é louco, já é sujeito ao inferno. Só desse fato de você falar que alguém é louco, inferno, já é sujeito ao inferno. Não é brincadeira, porque você já está cometendo homicídio, porque você está aborrecendo o teu irmão, e quem aborrece o teu irmão já é homicida.
Em Mateus 10, 28, olha o que está escrito: não temais os que matam o corpo e saem correndo como louco, temeis aquele que mata a carne e manda o espírito para o inferno. Então, peraí, todavia você vê tanto no 5:29 como em 10:28 de Mateus que a alma vai para o inferno. Está bem claro isso, não adianta, olha só, do que ir para o inferno. Ele está falando não o corpo, por isso que está falando que arrancar o teu olho. Ele está falando o corpo, a alma ir para o inferno. Olha só, do que temer aquele que mata o corpo e manda a alma para o inferno. Quem manda a alma para o inferno? É Deus. Quem pode tirar do inferno para o céu, do céu para o inferno? É Deus. Ele manda na alma, ele põe onde ele quiser. Mateus 23, 15, Jesus chama os fariseus de filhos do inferno. Em Mateus 23, 15, Jesus está chamando os fariseus de filhos do inferno, porque eles vão correndo no mar e das montanhas, ganhando almas, mas não vivendo conforme a lei que obriga a viver, vivendo só de aparência. Então eles são filhos do inferno. Por que filhos do inferno? Porque estão rebelando diante da presença de Deus. Em Lucas capítulo 10, versículo 15, olha quanta passagem, ô fariseu, que eu estou passando a Bíblia. Ó, tá até cansado de tanto pregar a palavra aqui. E tu, Cafarnaum, será levantado até os céus? Eu acho que não, hein? Até o inferno descerás. Opa, Jó, você está certo. Realmente, profundeza é descendo. Profundeza é para baixo. Então, realmente, o inferno existe e é lá embaixo. Se até Cafarnaum, a cidade inteira vai descer, Vale de Rinom não é lá embaixo, não, é na terra. Tá bom? Então, ó, até o inferno descerás. Lucas capítulo 16, versículo 23. No inferno... Peraí. Olha onde estava esse homem. Vou repetir. No inferno, estando em tormento. Pronto. Muitos falam que isso é uma parábola. Isso não é uma parábola em capítulo de Lucas 16. Jesus, ele afirma, havia... Ele não falou que era uma... Havia, então aconteceu, era verídico. Lázaro estava no inferno. Estando no inferno, estando em tormento, viu Abraão de longe. Então ele estava em tormento. Aqui vem o que está escrito no livro de Oséias 13:14. Violência do inferno, tormento. Meus irmãos, é isso que eu sempre digo para vocês. As pessoas, vocês ficam atrás de pessoas que não vivem de oração, acontece isso daí, vocês estão sendo enganados. Vamos ver o que está escrito em Apocalipse 1:18. Jesus tem a chave da morte e do inferno. Jesus não tem a chave do vale de Rinom. Ele tem a chave da morte e do inferno. Olha só como os dois seguem. Morte e inferno sempre nas escrituras vão estar juntos. Toda a Bíblia, você vai pegar a Bíblia de Apocalipse, morte e inferno vai estar junto. Em Números, quando Deus traga a terra e lança para o abismo, também tem algumas traduções na Bíblia que chama abismo, inferno. O demoniado fala, não me lances para o inferno, ou seja, em outra tradução, não me lances para o abismo, quando Jesus chega perto daquele demônio, e o demônio volta para o inferno, e essa é a prova que tem demônios no inferno, onde fala, não me lance para o fora, mas não lance para o abismo, para o inferno. Então os demônios estão na região celestial, estão no inferno. Então eles ficam sim no inferno. Então se tem demônio e alma no inferno, eles não vão se bater, né, meu? Não é brincadeira não. Então vamos lá, olha só que interessante. Apocalipse capítulo 6, versículo 8. Eu vi um cavalo amarelo e seu nome se chama Morte e Inferno seguia. Aí tá aí, meu irmão. Assim como Apocalipse 1:18, 6:8 bate a mesma, que morte e inferno, como eu disse no começo do vídeo, sempre vai andar lado a lado. E vi um cavaleiro amarelo e seu nome se chama-se Morte e o Inferno o seguia. Apocalipse capítulo 20, versículo 13. O inferno entregou os mortos que nele havia. Peraí. Você disse que no inferno não tem ninguém. Foi você que disse, ô pastor. Então por que o inferno entregou os mortos? Me explica isso. O inferno entregou os mortos, as almas, que em Mateus 10:28, em 5:29 de Mateus, em 16:23 de Lucas, estavam lá. Acorda. Olha lá, se tem um livro da Bíblia que os homens não querem consultar, porque esse livro da Bíblia é um dos livros de muita sabedoria, ele é muito explícito, que é o livro de Provérbios. Ele é muito explícito, porque anda com muita sabedoria. Salomão
Ele fala muito do inferno. Vamos lá em 5:5 de Provérbios. Os seus pés descem à morte, os seus passos levam ao inferno. Então, peraí, está levando aonde? Ao inferno. Os seus pés descem à morte. Lembra que eu disse? Morte e inferno andam sempre lado a lado. A pessoa que está no pecado, ela está no inferno. A pessoa que faz o erro, ela é do inferno. Ela é cidadã do inferno, assim como o homem que faz justiça é cidadão do céu, como Paulo diz que somos peregrinos numa terra estrangeira, que somos cidadãos do céu, porque praticamos a vida e a justiça. Todos que praticam injustiça são injustos, e esses injustos são filhos do inferno, ou seja, servos de Satanás, que está no inferno. Eita, sabedoria do céu, hein? Ô, glória! Vamos lá, Provérbios 9:18. Eles não sabem que ali estão os mortos. Meu Deus do céu. Vou repetir esse. Provérbios, acompanha aí, 9:18. Eles não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão na profundeza do inferno. Acorda, gente. Irmãos, irmãs, não caia na lábia desses caras. Olha só, eles estão falando aqui, ó, Provérbios 9:18 está dando... Eles não sabem que ali estão os mortos, que seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então tem gente no inferno, tem pessoas no inferno. É a Bíblia, 9:18 de Provérbios. Eles não sabem que ali estão os mortos, que os convidados estão nas profundezas do inferno. Acorda, gente. Provérbios 23:14. Tu castigarás com a vara e livrarás a tua alma do inferno. Olha só, sempre está falando que a alma vai e que tem alma no inferno. Então existe pessoas do inferno queimando, tormentando, existem, é real. Não caia na língua desses homens de Vale de Rinom. Eu estou provando aqui a mentira sobre o Vale de Rinom, que esses caras colocam e falam com os estudos, mas não compreendem as coisas espirituais. Provérbios 27:20. O inferno e a perdição nunca se fartam. Os olhos dos homens nunca se satisfazem. Ou seja, o inferno nunca se farta. Ele sempre vai buscar almas. Ah, pastor, mas tem 4 bilhões de almas. E aí? É um mundo espiritual. Não é natural. Cabe todo mundo. E ele nunca se farta, assim como os olhos do homem nunca se fartam. E a carne do homem nunca se farta dos desejos da carne. Quando você compra um maço de cigarro, vem 20 cigarros. Por que vem 20? Porque fuma um, a carne vai querer novamente o cigarro. Então tem 20, não se sacia, assim como os prazeres do inferno não se sacia. Por isso que aqueles que cometem os prazeres da carne vão queimar no inferno, porque a carne não se sacia e ela é intitulada do que é o inferno. Mas o Espírito é intitulado do que é Deus, que é amoroso, bondoso, e a carne é irada, contenciosa. Ela vem trazendo as obras do inferno. Eita, glória a Deus! Isso é sabedoria de Deus. Muita gente fala, como homem, esse menino é muito sábio. Eu sou sábio porque eu orei, eu jejuei, eu entreguei a minha vida a Jesus. Então você sabe que a carne é inferno, e espírito é vida. Quem ceifará na carne, ceifará a corrupção. Quem semear no espírito, ceifará a vida eterna. Vida é para cima, morte para baixo. Profundezas para baixo e vidas para cima. O Altíssimo está no céu, por isso que está acima Altíssimo, porque está no alto. Isaías 5,14. Por isso a sepultura aumenta seu apetite e abrasa a boca constante. Ou seja, a sepultura também podemos levar como o inferno. Amém? Então, meus irmãos, está aí o grande ensino. E por que essas igrejas estão isso? Porque os pastores estão preocupados. Porque muitos estão descendo ao inferno. Tem pastores no inferno, tem obreiros no inferno, tem missionários no inferno. E por isso que muitas pessoas estão sendo arrebatadas ao inferno. Muitos Deus tem levado ao céu. Deus eleva, o homem não pode arrebatar uma pessoa. Jesus pode. Então, você vê que realmente as almas acontecem, existem almas no inferno. Não se engane, passamos na Bíblia inteira aqui e vimos que realmente muitos estão enganados e achando que o inferno ele não existe. Que o inferno porque é da igreja lá atrás. Não caia nessa. Acorde, meus irmãos. Esses aí veio para distorcer o evangelho. O inferno é real, ele existe. Assim como aconteceu um estudo esses tempos atrás, dizendo que o nome de Jesus é pagão, dizendo que o nome Exu é verdadeiro. Mas peraí, como é pagão se os demônios, como que pessoas são curadas em nome de Jesus aqui no Brasil? Como que demônios vão embora? Então não existe isso, né? Nem outro nome poderá ser uma pessoa curada e nem liberta. Então acorde, meus irmãos. E não existe, não vai pelo espírito, não vai pelo estudo humano.
Então cuidado com essas igrejas de porta larga que está te ensinando para você que ninguém vai para o inferno, que todo mundo vai para o céu porque é o tempo da graça. Cuidado, porque Deus vai condenar. Ó, o inferno, e é todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Agora lembrando, lago de fogo é uma coisa, inferno é outra. O inferno vai ser jogado para o lago de fogo. São coisas distintas. Cuidado, irmãos. Toma proveito dessa tarde, aonde você está, e inclina e compartilhe esse vídeo para quem não acredita no inferno, porque aqui foi mais provado. Então, Vale de Rinom é uma parábola do que é o inferno. Amém, Vale de Rinom, vocês que são valenitas, rinonitas, é isso daí, viu? Vocês que não acreditam que o inferno é real e ficam, mas foi o Vale de Rinom. Então, Jesus falou o Vale de Rinom para dar uma parábola, assim como ele falou da figueira. Que Deus abençoe vocês. Tome cuidado, porque o mesmo leão é cordeiro e o mesmo cordeiro é leão. O mesmo que diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, é o mesmo que diz, afastai-vos de mim para o fogo eterno com o diabo preparado para os seus seguidores. Então eu quero dizer para vocês, tome cuidado, que esse Jesus também manda para o inferno. Que Deus abençoe e tire a sua alma do inferno e volte para Deus. Aceita Jesus na tua vida enquanto é tempo, para que a sua alma não venha perecer no lago de fogo para toda a eternidade. Aceita Cristo, ande em seus caminhos, obedeça os seus mandamentos, para que a tua alma se regozije no Senhor. Que Deus abençoe, fica na paz de Jesus e que Deus possa abençoar a tua vida. Lembrando bem, aqui hoje não foi ao vivo, mas estaremos sempre colocando vídeos do canal. Quem é inscrito vai receber. Que Deus abençoe e fica na paz de Jesus.